Olá, como está você? Está bem? Nós estamos aqui com a graça de Deus para darmos sequência aos nossos estudos da Bíblia sobre a pessoa de Jesus, sobre o plano da salvação, sobre a pessoa de Jesus, sobre o seu caráter, suas palavras, suas obras. E vamos ter em mente, queridos, que a Bíblia tem dois elementos essenciais. O primeiro elemento é a pessoa de Jesus. Jesus é o personagem principal da palavra de Deus. E é possível que a gente leia a Bíblia de maneira costumeira sem encontrar Jesus. Interessante que lá em João 5, 39 e 40, Jesus diz assim: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam que fazendo isso vocês têm vida eterna, mas são elas que testificam de mim e vocês não vêm a mim para terem vida. Então a Bíblia ela focaliza dois pontos chaves. Primeiro, a pessoa de Jesus, é o personagem principal da palavra de Deus, e o plano da salvação. Então se a gente estudar, ler a palavra de Deus e não encontrar Jesus nela, nós estamos desperdiçando tempo. Então a Bíblia traz Jesus e traz a salvação. Neste momento nós vamos estudar com vocês Marcos capítulo 12, a partir do versículo 28 até o verso 34. Lemos assim, verso 28, chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Você já pensou nisso? Na lei dos 10 mandamentos, diz a inspiração que há um que é principal. Você já pensou qual seria? Então esse escriba perguntou a Jesus, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse, muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que ele é o único, e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. Bem, queridos, vamos aqui ver se compreendemos a essência, né? Queridos, a essência da lei de Deus, ela pode ser resumida em 2 mandamentos ou em 1 mandamento. Vamos ver aqui como que Jesus, ele concentrou a lei. Observem que se nós cumprirmos esse mandamento, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu entendimento. Quer dizer, nós devemos concentrar a nossa mente, a nossa vontade em Deus, em nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui diz assim, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Quer dizer, eu não devo dividir a minha afeição entre Deus e o pecado, entre Deus e o meu egoísmo, entre Deus e a minha vontade. Aqui fala, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Certa vez um garotinho chegou para um ministro e falou assim, pastor, o senhor sabe que o senhor é o maior pecador do mundo? O pastor ficou chocado com aquilo, disse, mas como assim? Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, não faço nada disso. Como você está dizendo que sou o maior pecador? Aí o menino perguntou, o senhor ama a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força, e ao próximo como a si mesmo? O senhor cumpre esse mandamento totalmente? E o pastor falou assim, olha, realmente eu não tinha pensado nisso, eu não tenho cumprido tudo como se deve. Então o menininho falou assim, então o senhor é o maior pecador, porque o senhor está quebrando o maior mandamento.
Entenderam o pensamento do garoto? Então, queridos, aqui Jesus centralizou a lei em 2 mandamentos. Amor supremo a Deus, amor exclusivo, amor íntegro a Deus e ao próximo. 2 mandamentos. Já o apóstolo Paulo, ele seguiu a mesma linha, mas centralizou tudo num mandamento só. Em Romanos, no capítulo 13, de 8 a 10, aqui nós lemos assim. Observem bem essas palavras do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 13, 8 até o verso 10. Não fiquem devendo nada a ninguém. Aqui já temos uma mensagem, né? Não dever nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra: ame o seu próximo como ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Então, queridos, Jesus ele concentrou toda a lei de Deus, podíamos dizer assim, todos os 10 mandamentos, e podíamos acrescentar toda a Bíblia, que a Bíblia é uma ampliação da lei. Ele concentrou tudo em 2 mandamentos. Ame a Deus supremamente. Quer dizer, Deus deve ser o centro da nossa adoração. E agora ele diz, o segundo é igual, ame o próximo como a si mesmo. Quer dizer, se eu cumpro o primeiro mandamento, se eu amo a Deus de todo o meu coração, eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Por outro lado, eu não posso amar o próximo como a mim mesmo se eu não amo a Deus de todo o coração. Então, finalmente, chegaremos à seguinte conclusão. O que é a lei de Deus? É a lei do amor. Aquele amor que aparece no fruto do Espírito, em Gálatas. O fruto do Espírito é amor. Quer dizer, eu não posso produzir esse amor, mas quando eu me entrego a Cristo, me submeto a Ele, que eu permito que o seu Espírito me dirija, então o fruto do Espírito aparece em minha vida. Vamos considerar esta grande verdade. Nós encontramos isso daqui em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor. Agora, quando que o Espírito produz fruto em nossa vida? Quando nós nos entregamos a Cristo. Então aqui diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, alegria. Agora, esse amor se manifesta em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, queridos, voltando um pouquinho a Romanos 13, eu diria o seguinte, eu perguntaria a você, né? O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei do amor. Eu posso até memorizar os 10 mandamentos, geralmente nós memorizamos 10 mandamentos, né? Mas se o amor de Deus não está na minha vida, eu não guardo nenhum mandamento. Entre os judeus, existia a prática de concentrar a atenção nos 4 primeiros mandamentos e desprezavam os 6. Então eles professavam amar a Deus, mas desprezavam o próximo. Então, queridos, eu não posso amar a Deus e odiar as criaturas de Deus. Não. Diz a inspiração que Jesus odiava apenas uma coisa, e essa coisa era o pecado.
Então, eu não posso odiar nenhuma pessoa se eu amo a Deus. Eu não posso guardar o primeiro grande mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e odiar o meu semelhante. Guardar mágoa, guardar ódio, guardar antipatia, guardar ira, nada disso, ressentimentos. Então, a pessoa que ama a Deus, todo o coração, ela vai amar o próximo como a si mesmo. O apóstolo João diz assim: como que eu posso dizer que amo a Deus e odeio o meu irmão? É uma contradição. Então, queridos, esse grande mandamento mencionado por Jesus em Marcos, no capítulo 12, aqui envolve tudo. Por exemplo, o primeiro mandamento da lei de Deus, o que diz? Não terás outro Deus diante de mim. Quer dizer, a minha adoração deve se concentrar na pessoa de Cristo. E se eu amo a Jesus, não vai haver lugar no meu coração para odiar o meu semelhante, odiar o meu próximo. Pelo contrário, eu vou amar a Jesus e vou amar todas as pessoas por quem Ele deu a sua vida. Então, querido, depois que aquele escriba respondeu a Jesus, o que ele disse a Jesus? Muito bem, mestre. E com verdade o Senhor disse que Ele é único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. Queridos, vamos fazer uma autoanálise. Eu vou perguntar a mim mesmo, né? E você pergunte a si mesmo: será que eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, de toda a minha energia? Deus não aceita parceria com o pecado, Deus não aceita parceria com Satanás. Ele espera que nós nos entreguemos a Ele totalmente. Mas eu sempre me lembro de uma afirmação inspirada que diz assim: nem força para nos entregar totalmente a Cristo nós temos. Então, qual deve ser a nossa oração? Senhor Jesus, toma o meu coração. Queira perdoá-lo, purificá-lo e moldá-lo segundo a tua semelhança. E Jesus vai atender a nossa oração. Em João capítulo 7, verso 17, aqui tem um ponto muito interessante ligado com essa verdade. Observem bem, João 7,17, onde lemos o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Então, queridos, eu preciso querer fazer a vontade de Deus. Embora eu não tenha poder de fazê-la, né? Se eu quero, Ele me dá a sua graça para que eu possa cumprir. Está claro? Outra coisa, o apóstolo Paulo diz assim: é Deus quem opera em vocês o querer e o efetuar segundo a sua santa e boa vontade. Então, o próprio ato de querer fazer a vontade de Deus já é uma obra do Espírito Santo em nosso coração. Vocês percebem que Deus coloca todos os recursos à nossa disposição para que o seu plano a nosso respeito se cumpra? Então é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a tua santa e boa vontade. É unicamente, queridos, pela graça de Deus. Porque quando eu manifesto qualquer desejo de fazer a vontade de Deus, já é obra do Espírito Santo. E quando eu decido fazer essa vontade, a vontade de Deus, então o Espírito Santo me dá graça para que essa vontade seja executada. Você percebe como Deus é bom, como Deus é sábio, como Deus é justo? Ele não exige de nós nada que Ele não nos capacite a fazer. Então ele exige, por exemplo, ele diz assim: vai e não peques mais. O que ele está dizendo? Eu te dou graça para você ir e não pecar mais.
Ele quer fazer essa obra em nossa vida. Então, queridos, vamos nos entregar a Deus nesse momento e pedir que Ele faça a sua vontade em nós. E que nós sejamos capacitados a amá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, e amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Deus nos ajude para isso. Amém.